Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, ó, agora com musiquinha nova, né? Musiquinha de abertura nova aqui enquanto a gente fala dos assuntos do dia. Se você gostou da música, se você curtiu, deixa aqui seus comentários então para eu saber que você gostou. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020, Campeonato Paulista voltou nessa quarta-feira. Corinthians venceu o clássico, a Ponte Preta derrubou o último invicto e deu aí uma bela respirada na luta contra o rebaixamento. No momento que eu tô gravando o vídeo, ó, acabou agora há pouquinho o empate 0 a 0 entre as equipes do Água Santa e do Mirassol, hein? Resultado aí que não resolve aí a vida de nenhuma das equipes no Campeonato Paulista. Mas hoje vamos falar de muitos assuntos. Vamos falar sobre mais uma contratação da equipe do Oeste, vinda do Corinthians, né? Mais um jogador que o Oeste pegou emprestado do Corinthians, visando o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar também das contratações da Portuguesa e também a contratação aí de um jogador para o Grêmio Prudente. A segunda divisão de São Paulo ainda não tem data para começar, mas o Grêmio Prudente está aí se reforçando. E tem também, vamos falar da Série C, Ituano e São Bento, sendo as primeiras equipes a estarem entrando em campo. A CBF nessa quarta-feira divulgou a tabela desmembrada, né, do Campeonato Brasileiro da Série C, e as duas equipes aí do interior de São Paulo serão uma das primeiras a estarem entrando em campo. Então daqui a pouquinho eu falo data e horário de estreia das duas equipes. Mas se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, ó, clica aqui na notificação aqui embaixo para você ficar por dentro de tudo que acontece nas equipes do interior de São Paulo e nas divisões de acesso. Lembrando também que nós temos a nossa playlist Arquivos da Bola, hein? Então, esporadicamente aí eu estou gravando alguns vídeos, trazendo momentos importantes de jogos das divisões de acesso ou de título, aí, jogos importantes que ficaram para a história das equipes do interior de São Paulo. Nós temos também, eu e o Thales Carcano, nós estamos fazendo umas lives, né? Diariamente a gente faz algumas lives aí para falar sobre o Campeonato Paulista. A próxima live acontece nessa sexta-feira à noite, por volta ali das 19 horas, e tem uma outra no domingo, por volta ali das 6h30, assim que acabar a rodada decisiva do Campeonato Paulista. Então você fique por dentro aí das novidades do nosso canal. Eu volto após a vinheta de abertura então, para falar sem perder de tempo todas as novidades dessa quinta-feira do futebol do interior de São Paulo. Bom, galera, voltando agora, um ritmo mais calmo, né? Porque a escalada ali tava meio acelerada, então vamos com calma aí, vamos começar a falar dos assuntos de hoje, hein? Então, lembrando a você, se você ainda não se inscreveu no canal, ó, clica aqui no sininho aqui embaixo, aqui, que hoje tem muita coisa pra falar. No momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá rolando o jogo entre Inter de Limeira e a equipe do Oeste, lá na arena do Corinthians, né? Mando de jogo da equipe de Limeira, que não pôde mandar o jogo lá no seu campo. Então, a Inter de Limeira mandando o jogo na arena Corinthians. E eu citei esse jogo porque a primeira notícia que nós vamos falar hoje é a respeito do Oeste, que tem a ver com o Corinthians, né? A equipe sediada em Barueri trouxe mais um jogador, vou pegar o nome dele aqui, por empréstimo do Alvinegro. Vamos pegar aqui quem foi. É o Rafinha, de 20 anos, jogador de 20 anos, né? Meio campo de 20 anos. Rafinha, então, chega por empréstimo para a equipe do Oeste de Itápolis aí para a sequência, para o início do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogador ele foi revelado pelo 15 de Jaú, passou pela base da Ferroviária e depois foi para a base do Corinthians. No primeiro semestre ele jogou lá no Penapolense, né? Ele fez 12 jogos pelo Penapolense, lá antes da parada do futebol, e marcou 2 gols. Então é mais um jogador aí emprestado do Corinthians para a equipe do Oeste, né? O Oeste já está cheio de jogador do Corinthians, já chega mais um ali por empréstimo. Agora vamos falar da Série A2, vamos falar de contratações, porque a Portuguesa oficializou, né, nessa quarta-feira a contratação de mais 2 reforços para a sequência do Campeonato Paulista da Série A2. Trata-se do lateral direito Rafael Martinho e também do meia Giovani. Os dois têm experiência no futebol italiano, inclusive o Rafael Martinho atuou 10 anos lá na Itália. Ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, aí lá no futebol italiano, ó, pegar até a lista dos times que ele passou aqui. Ele passou pelo Catania, pelo Verona, pelo Bari, pelo Ascoli e pelo Cesena. No Brasil, ele jogou aqui pertinho aqui de onde eu tô. Ele jogou no Paulista de Jundiaí, no Votorati e por último no São Bento de Sorocaba. Ele atualmente estava no Manaus, né? Manaus que vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, e chegou por empréstimo para a Portuguesa. Já o Giovani, o meia canhoto, ele foi um dos destaques da edição deste ano do Campeonato Carioca. Ele estava jogando pelo Resende. Antes, ele passou pelo América de Natal, CSA, Cuiabá, e também tem uma experiência lá no futebol italiano, só que nas categorias de base, né? A assessoria aqui da Portuguesa
não falou qual time lá das categorias de base o Giovanni passou, né? Giovanni tem até nome italiano, né? Mas só aqui para situar que a situação da Portuguesa no Campeonato Paulista da Série A2, a Lusa soma 18 pontos e está em oitavo lugar, né? Só que ali está um bolo só, porque com 18 pontos tem o Juventus, o São Caetano, a própria Portuguesa e o São Bento. Pelos critérios de desempate, o São Bento acaba sobrando, fica em nono lugar, fica fora da zona de classificação. Então a Portuguesa está em oitavo, está fechando a zona de classificação. A Luz ainda tem mais 3 jogos para fazer na primeira fase, né? Como todos os outros times, evidentemente. E vamos pegar aqui os times que a Lusa vai jogar ainda na primeira fase. Vai jogar contra o Sertãozinho, depois tem um confronto direto contra o Juventus e por último enfrenta o Red Bull Bragantino, que está brigando para não cair. Aliás, Red Bull Bragantino coisa nenhuma, é só Red Bull. Eu acostumei a falar Red Bull Bragantino, ó. A gente não pode esquecer que na Série A2 também tem outro Red Bull. Então, para o pessoal de Bragança não ficar bravo aí, é só o Red Bull esse aqui da Série A2. Vamos falar agora também ainda no interior de São Paulo. Vamos falar sobre as equipes do São Bento e do Ituano. Porque nessa quarta-feira a CBF divulgou a tabela desmembrada, né, com as datas e horários das partidas aí das 9 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série C, que seria o primeiro turno, né? Cada turno tem 9 jogos. E o São Bento, né, vai ser uma das primeiras equipes a entrar em campo. O time de Sorocaba vai estrear na Série C no dia 8 de agosto, lá no Rio Grande do Sul. Vou pegar aqui o nome do estádio aqui. Vai jogar lá no Rio Grande do Sul contra a equipe do São José. Esse jogo é às 3h30 da tarde. Um pouquinho depois, às 4, vai ser a vez do Ituano entrar em campo para jogar contra o Tombense, de Minas Gerais. Esse jogo do Ituano está marcado para o Novelli Júnior, lá em Itu. Só que, como vocês sabem, né, o Ituano está mandando seus jogos, mandou seu jogo contra a Ferroviária no Canindé. Por quê? Porque a cidade de Itu não está, pelo menos na fase amarela do plano de reabertura lá de São Paulo, né, do plano de São Paulo de reabertura. Então o Ituano teve que jogar lá no estado da Portuguesa. Mas por enquanto, pela tabela da Série C divulgada pela CBF, o jogo tá no Novelli Júnior, né? Resta saber se até lá, se até a data do jogo, a cidade de Itu vai ter liberado as partidas de futebol. E o mesmo acontece com o Sorocaba, porque o São Bento estreia fora de casa, mas depois, no dia 13, enfrenta o Brusque no Walter Ribeiro, né? Só que a cidade de Sorocaba também está na fase laranja. Se tivesse que jogar hoje, já não poderia, né? Teria que procurar outro lugar, talvez na capital, para mandar o jogo. Mas como ainda tem aí mais umas 3 semanas para o início da Série C, muita coisa pode mudar. Mas a questão é que a tabela da CBF, que a CBF divulgou, cada time está jogando no seu campo de origem, né? Não tem nenhum time jogando fora do seu local de origem. Só para não ficar devendo aqui, o jogo do São Bento será no dia 8 de agosto, às 15h30, no estádio Francisco Noveleto, em Porto Alegre. Então, estreia do São Bento contra o São José, Campeonato Brasileiro da Série C. Data marcada aí, então, para o dia 8 de agosto, né? O São Bento e São José é praticamente o primeiro jogo, né, do campeonato. E depois Ituano e Tombense. Esses são os jogos do grupo 2, hein? Que é já aquelas equipes do Sudeste e também da região Sul. Para a gente fechar aqui o programa de hoje, o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Campeonato Paulista da Segunda Divisão, porque o Grêmio Prudente, procurar aqui a notícia, anunciou a contratação de mais um jogador. Um lateral de 18 anos. E fugiu a notícia aqui. Elaiável. Isso porque não é programa ao vivo, hein? Então, estamos aqui. O Grêmio Prudente anunciou a contratação do lateral direito Afonso, jogador de 18 anos, jogador que estava no Atlético Paranaense. Chega então para o Grêmio Prudente para a disputa do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. O atleta ele foi revelado nas categorias de base do Avaí, passou pela base também do Santos e do Figueirense, foi para a base do Atlético, só que lá ele teve algumas oportunidades na equipe principal, quando o time ainda era dirigido pelo Thiago Nunes. Então, podemos aqui, que se eu quisesse criar uma manchete sensacionalista, poderia dizer que o Grêmio Prudente contratou um jogador que trabalhou com o Thiago Nunes, né? Talvez ficaria mais chamativo, mas eu não gosto de levar as coisas para esse lado. Ainda sobre a segunda divisão, né, se você estiver vendo esse vídeo ainda na quinta-feira, alguns vídeos atrás eu trouxe a informação que o 15 de Jaú estava fazendo uma enquete lá para escolher as suas camisetas. Para escolher sua camisa titular, né, para jogar a segunda divisão. E essa enquete está acabando, né? Inclusive nas redes sociais o clube lembrou que falta mais algum tempinho aí para poder votar. Se você ainda não votou, ó, corre lá, porque eu vou deixar o link aqui da votação
para você poder escolher aí que uma camisa tá mais bonita que a outra. Bom, gente, eu vou ficando por aqui então. Hoje o vídeo foi um pouquinho difícil de gravar, né? Tive que voltar algumas vezes. Mas eu volto amanhã, sexta-feira, né? Sábado não tem vídeo. O de sexta é o último da semana. E se você ainda não se inscreveu, né? Reforço aqui o pedido para que você se inscreva, porque eu estou reparando que tem muita gente que está acessando o vídeo, mas não está se inscrevendo. Então é importante você se inscrever para você ficar por dentro aí, sempre quando tem vídeo novo, né? Das últimas novidades. Porque nós temos aqui nossos vídeos informativos, temos o plantão lá da Gazeta do Futebol, que são vídeos curtos, né? Tem os arquivos da bola, que são aqueles vídeos que eu falo comentando algum jogo importante de equipes do interior de São Paulo. E também nessa semana a gente lançou outra novidade, né? Como eu disse no começo, são lives para comentar a rodada do Campeonato Paulista, né? Sou eu e o Thales, a gente faz aí uma live aí de meia horinha, né? Porque para não ficar muito puxado, muito tempo, né, de live, a gente faz uma meia horinha ali comentando aí como é que foi a rodada do Campeonato Paulista. Nós fizemos uma hoje na quinta-feira, né, cedo, e vamos fazer uma próxima na sexta-feira, amanhã no caso, por volta ali das 6h30, 7 horas, e no domingo, após a rodada, por volta das 6h30 também, vamos estar fazendo uma outra live aí para falar sobre o final da primeira fase do Campeonato Paulista. Então, curta aí, se inscreva no canal para você ficar por dentro aí, então das últimas novidades. Bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.